Ao longo dessas aulas do módulo Meditação, nós temos falado que meditação é uma contemplação. É você abrir a sua mente, tornar a sua mente receptiva para perceber a ordem e a beleza da vida, do universo, das pessoas e a sua própria harmonia, beleza e ordem interior. Meditar, portanto, é observar. Uma observação qualificada. Uma observação em que eu não interfiro, não interajo, não julgo, não comparo. Eu simplesmente observo com a mente repleta de compaixão, com respeito, com reverência, com amor ao que está sendo observado. Isso é meditação. Meditação é um exercício da mente. É treinar a concentração, é treinar a atenção. Meditação é ampliar a percepção. E, por fim, meditação é despertar a consciência profunda, a consciência observadora que existe dentro de todos nós. Perceba, então, que na base do conceito de meditação está a mente. Meditar é exercitar a mente. E nessa aula nós vamos falar de aspectos da casa mental. A nossa casa mental é como se fosse uma casa mesmo. Essa casa tem 4 moradores e uma proprietária. Quem é a proprietária da nossa casa mental? A proprietária é a nossa consciência profunda. O nosso eu profundo. É aquilo que está além do seu nome, além do seu sobrenome, além do seu gênero, além da sua classe social, além dos seus laços familiares. Aquela parte profunda dentro de você. Aquela parte que é difícil de reconhecer, mas muito difícil de explicar. Você sabe o que é, mas se eu te perguntar o que é, você não sabe explicar. É o nosso núcleo. A nossa consciência, ela está observando tudo, desde que nós nascemos até hoje. É a sua consciência que olha para a sua infância. Seu corpo mudou. Você não tem mais o corpo de criança. Você não é mais uma criança. Mas lá no fundo, você sabe quem você é. Quando você era criança, quando você era um adolescente, quando você se tornou adulto. Tem uma essência dentro de você, permanente, profunda, eterna. Essa é a consciência, ela é dona da casa. Mas ela não fala, ela observa. Dentro dessa casa, nós temos 4 moradores. Nessa aula, eu vou falar de 2 deles. Na próxima aula, eu vou falar dos outros 2. Esses moradores são bem curiosos. Eles são divertidos, eles são também muito atrapalhados. E às vezes eles fazem umas maldadezinhas com a consciência. Na nossa casa mental, moram 4, digamos, macaquinhos. 4 macaquinhos bastante bagunceiros, que fazem um tumulto. E já vou dizendo, não adianta nem tentar expulsá-los. Eles não saem nunca dessa casa. Eles são moradores permanentes. É preciso aprender a conviver com eles. É preciso entender como eles agem.
como eles atuam quando eu entendo a dinâmica desses macaquinhos. Fica muito, muito mais fácil lidar com eles, entender as suas artimanhas, as suas jogadas, as suas chantagens, a sua ação. Nós temos 2 macaquinhas e 2 macaquinhos. E nesse vídeo, nessa aula, eu quero falar das 2 macaquinhas. A primeira delas é a memória. Você tem uma memória. Na sua casa mental há lembranças. As suas lembranças são seletivas. Porque o nosso cérebro não é capaz de gravar tudo aquilo que nós percebemos. Ele só grava aquilo que é importante. E qual o critério que o cérebro usa para selecionar o que é importante e o que não é importante para ser gravado? Um critério simples: prazer e dor. O que for muito doloroso, ele grava, porque você precisa aprender e vai precisar usar isso no futuro, para que você não sinta novamente dor. E o que é muito prazeroso, ele também vai gravar, porque você vai precisar saber aquilo que te proporciona prazer, aquilo que é agradável. Prazer e dor são os critérios da memória. Especialmente a dor. Tudo aquilo que é doloroso, tudo aquilo que é traumático, precisa ser memorizado como um mecanismo de proteção, como um mecanismo de defesa. É por isso que talvez você não se lembre detalhes da sua infância, mas eu tenho certeza que você se lembra de tudo de ruim que aconteceu quando você era criança. Talvez você não se recorde de todos os detalhes da sua adolescência. E a adolescência é um período muito rico, muito cheio de novidades, de aprendizados, mas seguramente você se lembra de todos os traumas que você adquiriu na adolescência. Você pode ficar casado, namorando, noivado, num relacionamento com alguém durante 10 anos. Você não se lembra de todos os detalhes daquele relacionamento, daqueles 10 anos. Mas seguramente tudo o que aconteceu de ruim está gravado na sua memória. A memória, portanto, é seletiva. Ela não lembra tudo. Ela só guarda o que é importante para a sobrevivência, o que é importante para a proteção. E é aqui que a memória nos prega uma grande peça. Porque ao mesmo tempo em que ela nos protege, ela também nos escraviza. A memória coloca uma espécie de venda nos nossos olhos. E se você se entrega apenas à memória, se você fica preso às lembranças, a sua percepção diminui. Você se torna incapaz de enxergar o que realmente está acontecendo, porque você passa a enxergar tudo pelas lentes da sua memória, das suas lembranças, dos traumas que você viveu, das dificuldades que você experimentou. Essa é a macaquinha da memória. Ela é bagunceira. Tem dias que você acorda e a sua macaquinha da memória se transforma numa gorila, num King Kong. Ela fica grande, gigantesca, ela faz um barulho. Ela sai quebrando tudo dentro da casa. Por quê? Porque foi o dia que você acordou lembrando de coisas desagradáveis que você viveu. Ou foi um dia que você acordou lembrando de coisas prazerosas que ficaram no passado, que você não pode repetir. A memória, então, toma conta da casa. Ela anestesia a nossa consciência. A gente perde a consciência do agora, a consciência do presente. E a memória toma conta de tudo. A outra companheira da memória, a segunda macaquinha, são as emoções. A macaquinha das emoções. E você sabe o que eu estou falando.
Tem dia que você acorda simplesmente aborrecido. A emoção que te domina é raiva. No outro dia você acorda e a emoção que está colorindo o seu mundo íntimo é a tristeza. No outro dia pode ser a ansiedade, a surpresa, o medo, a confiança, a alegria. Cada dia nós somos invadidos pelas emoções. As emoções são respostas automáticas, fisiológicas. Você não tem controle sobre isso. Você tem controle sobre o comportamento, mas não sobre a emoção. A emoção simplesmente chega, porque é a macaquinha das emoções. Ela tem um pacote de emoções. Ela entra na casa às vezes, sai distribuindo emoções e você, tomado de emoções, muitas vezes toma as piores decisões da sua vida. Muitas vezes, ao sabor das emoções, você faz péssimas escolhas. Muitas vezes você se precipita, porque agiu tomado, dominado pela macaquinha das emoções. E quando a macaquinha das emoções começa a conversar com a macaquinha da memória? Você lembra de alguma coisa da sua infância e vem uma emoção, alegria ou tristeza? Você lembra de um relacionamento que acabou e é tomado de uma angústia, de um medo? Será que eu vou conseguir construir um outro relacionamento? Você lembra de uma fase em que você estava bem financeiramente, profissionalmente e acabou? Então você é tomado de uma ansiedade, de uma angústia profunda. Você fala, será que vai voltar a ser como era? Memória se une com emoções. E essas duas macaquinhas viram gorilas na sua mente, dominam completamente a sua mente. Você não consegue raciocinar. Você não consegue perceber nada ao seu redor. Você não consegue perceber o ambiente. Essa é a sua mente. É por isso que a nossa mente divaga. Compreendeu agora? É por isso que a nossa mente se perde. Porque esses macaquinhos fazem uma algazarra. E eu estou dando o nome de macaquinhos para te passar essa impressão. Você já observou macaquinhos? Eles não param. Pulam de um lado para o outro, fazem uma bagunça, jogam coisas, sobem da árvore, descem. É uma movimentação gigantesca. Assim é a nossa mente. Essa é a natureza da mente. Não significa que você é uma pessoa boa ou ruim. Essa é a natureza da mente de qualquer pessoa. A nossa mente é uma confusão. A todo momento você está experimentando uma multidão de emoções. A todo momento você está lembrando de coisas. Memórias e emoções estão fervendo dentro da sua casa mental. Por quê? Porque tem uma macaquinha das emoções e porque tem uma macaquinha da memória na sua casa mental. E a sua consciência, o seu eu profundo, está observando tudo isso. Muitas vezes você perde a consciência. Muitas vezes você perde a noção de que você não é as suas lembranças. Você não é suas memórias. Você é o ser que constrói memórias. Você é o ser que experimenta emoções, mas você não pode se confundir nem com as suas memórias, nem com as suas emoções. Um dos trabalhos gigantescos da meditação é te tornar capaz de distinguir, separar a sua consciência das suas memórias e das suas emoções. Nesse momento, você se torna capaz de observar suas emoções e suas memórias sem se deixar escravizar por elas. Você simplesmente contempla com compaixão, sem julgar,
sem comparar, sem interagir e sem interferir. Na próxima aula, vamos estudar os outros 2 macaquinhos da casa mental.